quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Dê uma grande salva de palmas para Jesus. Amém! Que lindo! Que lindo! Pois o Senhor está comigo. Teve gente que na hora de cantar parece que não vacilou muito, não, irmão. Você viu? Teve gente que vacilou assim, ó. Quando eu vacilar, né? Mas é assim, é descer, não é, irmão? Tem que descer. Quando eu vacilar, quando a gente vacila, a gente vai no fundo do fundo. No fundo do fundo. Aí não dá, né, irmã? Aí não dá para vacilar. Também vocês estão de frente para a imagem de Jesus ressuscitado, né? Não tem como vacilar. Louvado seja Deus por esta tarde. Boa tarde para quem chegou agora, chegou depois do almoço. Seja bem-vindo. Boa tarde para você que ligou agora no canal, né, na TV Século XXI. Seja muito bem-vindo. Jesus estava esperando por você, que quer falar no seu coração, quer falar nos nossos corações, como já tem falado desde o começo do dia de hoje, né, irmãos? E a gente vai continuar no templo. Podemos sentar. Vamos continuar passeando pelo templo. Quem é templo do Espírito Santo aí? Grita eu. Eu. Todos nós somos templos do Espírito Santo. Mas nós precisamos aprender mais algumas coisinhas sobre templo. E agora a gente não vai lá voltar para o Antigo Testamento, mas a gente vai ver como é que Jesus se relacionava no templo, o que é que ele ia fazer no templo, como que ele ia no templo, né? Então, a gente vai dar uma passeada pela palavra de Deus, pela Bíblia, e eu gostaria, assim, de dar alguns destaques. Nós não vamos pegar todas as passagens, mas, assim, Jesus, existem muitas passagens na Bíblia que falam de Jesus e o templo. A primeira vez que Jesus foi num templo, quando foi? Quem levou Jesus no templo? A primeira vez. A mãe dele. É função da mãe levar filho para o templo. É função da mãe e do pai, levar o filho para a igreja. Então, Jesus, a primeira vez que foi no templo, ele foi para ser apresentado no templo. Porque cumpriu-se o tempo de purificação, né, de Nossa Senhora, e ela foi cumprir o que a lei de Moisés mandava. Tinha que apresentar e tinha que consagrar no templo todo o primogênito. E ela foi fazer isso. E levou o Jesusinho, que devia estar lindo, tudo embrulhadinho, né? Levou o Jesusinho e levou ainda um casal de pombinho para oferecer. Então, eles cumpriam tudo muito bem, todas as regras, toda a lei era cumprida, ainda mais por José e por Maria, né? Então, Jesus, a primeira vez que ele foi no templo, foi levado no colo da mãe, e assim mesmo ele já fez grandes curas e grandes libertações. Por quê? Porque o velho Simeão viu, foi revelado pelo Espírito Santo, que ele estava vendo o Salvador. Tanto que ele fala, está lá em Lucas 2 isso, depois se vocês quiserem estudar em casa, Lucas 2, ele fala: obrigado, Senhor, deixai agora o vosso servo morrer em paz. Alguém aqui já fez essa oração? Obrigado, Senhor, deixai-me agora morrer em paz. Alguém já rezou assim aqui?
Deve ser bom, porque ele vivia no templo e, né, rezou, obrigada, deixa agora eu morrer em paz, porque eu vi a salvação do povo de Deus. Essa foi a primeira vez que Jesus foi no templo. Depois, todo ano, eles iam para Jerusalém, Jesus, José e Maria. Mas, quando Jesus fez 12 anos, eles foram, e quando estavam indo embora, depois de 3 dias de caminhada, eles viram que Jesus não estava na caravana. E voltaram para o templo. E Jesus já estava com 12 anos, já estava mocinho, né? Entraram lá para procurar Jesus, procurar muito Jesus, e foram encontrar ele no templo, entre os doutores da lei, fazendo pergunta, questionando e deixando todos admirados com a sabedoria de Jesus. E por muitas vezes Jesus foi no templo. Jesus vivia no templo. Jesus curava no templo. Jesus ensinava no templo. Quem é templo do Espírito Santo aqui, levanta o braço. O que Jesus fazia no templo? Curava, ensinava, Jesus libertava. Mas Jesus também ele fazia umas coisas assim, ó. Teve uma vez que ele estava entrando no templo e tinha lá os mercadores vendendo pomba, boi, gado miúdo, né? Para serem ofertados em sacrifício. E o que Jesus fez com esses vendilhões do templo? Desceu o chicote, né, irmão? Pegou um maço, sei lá do que, se era de corda, o que é, e desceu a lenha. Vocês estão fazendo a casa do meu pai um covil de ladrão. Minha casa é casa de oração. Como chama a casa de Deus, irmãos? Também conhecida como templo. O templo de Deus é uma casa de oração. Quem é templo de Deus aí? Levanta o braço. Fala assim, templo de Deus é casa de oração. Templo de Deus é casa de oração. Tem acontecido oração em você, irmãos? Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus fez mais algumas outras coisas no templo. Nós não vamos pegar todas aqui, mas tem uma muito particular que eu gostaria que você pegasse aí na sua Bíblia. Quando Jesus está dando um ensinamento para os discípulos, lá em Lucas, no capítulo 18, no versículos de 9 a 14. O Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 a 14. E Jesus vai falar, nesse trecho, a parábola do fariseu e do publicano. Então, nós vamos pegar esse trechinho e vamos dar uma desenvolvida nisso. Porque a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, a gente tem que saber, a gente tem que entender o que está sendo lido, o que está sendo falado, como que vai aplicar isso na minha vida. Eu não posso ler e passar batido. Eu tenho que saber o que está sendo feito. Então, assim, todo mundo achou? Vamos lá, então. Parábola do fariseu e do publicano. Vamos ler juntos, se você aí na sua casa já tiver pego a Bíblia, se você já almoçou, hoje é domingo, almoço em família, né? Mas se você tiver a oportunidade de pegar, você pega, senão você vai ouvindo, amém? Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém,
mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e o outro não. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, onde esses dois homens estavam? No templo. E Jesus se refere a todos os templos. Em todos os templos existe um fariseu e existe um publicano. Dentro de mim e dentro de você, e dentro de você que está aí na sua casa, que é templo do Espírito Santo, existe um fariseu e existe um publicano. Existe uma Kátia que é extremamente farisaica. E existe uma Kátia que é extremamente publicana. Porém, é preciso que nós acompanhemos, que nós acordemos para a intensidade de fariseu e de publicano que nós estamos sendo. O que é ser um fariseu, irmãos? Olha aqui, até lendo fica ruim, né? O fariseu em pé orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus. Ele começou bem, né? Começou. Graças eu te dou, Senhor. Nossas orações sempre começam com louvor, não é assim? É assim que tem que começar. A gente chega na frente de Deus sempre com o louvor. Graças eu te dou. Eu te louvo, Senhor. Eu agradeço, sou grato. Que não sou como os demais homens. Pisou na bola. Não sou como os demais homens. Ladrão. Né? Os outros são, eu não. Ladrões, injustos, eu não sou como os demais. Olha aqui, eu aqui, Senhor. Não sou ladrão, não sou injusto, não sou, o que mais que ele não é aqui? Não sou adúltero, nem, cadê? Como o publicano que está ali. Gente, ele acabou de pisar no outro. Ele jejua 2 vezes por semana, paga o dízimo de todos os meus lucros. Então, eu quero agradecer, Senhor, olha a oração. Eu quero agradecer, meu Deus, porque eu sou o cara. Eu quero agradecer, porque eu não sou uma tranqueira igual aquele outro que está lá no fundo. Eu quero agradecer, porque eu sou muito bom, eu sou misericordiosa, eu não tenho pecado. Eu quero agradecer, porque eu não sou adúltera como aquele outro lá. Irmãos, irmãs, é nós na fita. Quantas vezes nós rezamos assim, irmãos? Talvez você fale, eu não, pronto. Eu não rezo assim. Eu não falo isso. Mas quantas vezes nós falamos que aqueles que estão lá em Brasília sendo julgados pela Lava Jato são as tranqueiras? E nós que andamos pelo supermercado, experimentamos uva para decidir se vai comprar ou não, e depois não paga na hora de sair a uva que pegou. Quando eu pego uma coisa que não é minha, sem autorização, como chama isso? Furto. Em menor escala. Mas como que eu posso julgar os outros? Como que eu posso julgar? Como que eu posso me comparar?
se eu não conheço? Como eu posso falar, eu jejuo 2 vezes por semana, mas desce a língua na vizinha? E o que é difícil, irmãos, e nós temos que acordar para isso, é que muitas vezes nós nos vangloriamos das obras de misericórdia que fazemos. Nós achamos que nós estamos, assim, por cima do outro que não faz, porque nós fazemos. Quantas e quantas vezes nós chegamos para Deus e rezamos assim: nossa, Senhor, é a fulana que foi eleita para ser coordenadora, eu pago o dízimo certinho. Olha quanto que eu dou de dízimo. Olha, Senhor, eu não falto na missa. Olha, Senhor, eu dou duro na igreja, o dia inteiro trabalhando na igreja, o padre nunca elogiou. Quantas vezes, irmãos, nós achamos e rezamos e pedimos graças ao Senhor em troca daquilo que nós fazemos e achamos porque nós merecemos as graças. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não merece, irmão. Nós não merecemos, irmãos. Deus não nos dá graça por nossos merecimentos, irmãos. Mas Ele nos dá a graça porque Ele é bom e Ele sabe se aquele pedido atendido vai ser bom para nós, porque senão Ele não vai dar. Não adianta Ele dar uma BMW para você que você está pedindo tanto, e Ele sabe depois você não vai ter dinheiro para pagar IPVA. Então, Deus sabe lá na frente, irmãos. Às vezes a gente está pedindo uma coisa tão justa que na nossa cabeça a gente acha que é a perfeição, a justiça em pessoa. Mas Deus enxerga lá na frente. E muitas vezes nós queremos fazer chantagens com Deus. Chantagem, fazer troca. O Senhor me dá isso, que eu faço aquilo. Já viram isso? Conhecem esse tipo de chantagem? Se o Senhor me der tal coisa, eu mando imprimir 1 milhão de santinho. Se o Senhor me der, se o Senhor fizer. E a pessoa acha que está fazendo muito grande coisa. Irmãos, esse tipo de oração é muito comum na nossa vida. É muito fácil nós nos compararmos com outras pessoas e nos julgarmos melhores do que as outras. Isso está em nós. Nós queremos. E por isso nós temos que acordar. Nós não podemos ficar nos justificando diante de Deus, irmãos. E muitas vezes, muitas mesmo, nós nos justificamos. Nós damos desculpas para Deus. Nós ficamos apresentando motivos para fazer as coisas que nós fazemos e que não agradaram a Deus. É ser fariseu. É querer as honras. É achar que sabe mais do que os outros. Sabe, irmãos, às vezes nós estudamos, nós vamos a retiros, encontros, fazemos muita coisa só para depois falar que fez mais que o outro. Faça assim, ó. Não acredito, faça. Mas é. Nós precisamos, irmãos, pedir para que o Espírito Santo, que é o que está lá no templo, no santo, né? Lá no fundo da nossa alma, que é o que nos dirige, nos guia. Nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos dê o discernimento, a raiz daquilo que nós estamos fazendo. Por que eu estou fazendo? Porque existem muitas ações e muitas atitudes que a gente toma, que a gente acha que está fazendo uma coisa, mas, na verdade, está fazendo por outra.
A gente acha que a gente está sendo muito bonzinho, levando aquele monte de sacola de roupa para os moradores de rua, mas que, na verdade, nós estamos querendo limpar o armário para comprar roupa nova. Nós não estamos pensando e fazendo por amor. E isso é oração de fariseu. Tem fariseu dentro de mim, e eu vou dar uma notícia muito difícil para vocês, irmãos. Tem fariseu dentro de você também. E não adianta você virar assim e falar assim, em mim não tem. E eu vou falar assim, tem sim, irmão. Tem sim. É só procurar que tem. E nós estamos aqui porque Deus está querendo colocar as claras as nossas vidas. Porque, inclusive, nós fazemos também igual esse publicano, fala, ah lá, quem está chegando na igreja. Pintou e bordou, agora quebrou a cara, vem vindo na igreja. Fala assim ou não fala? Fala. Em vez de falar assim, que maravilha, graças a Deus, ele veio, ou ela veio pela dor, veio pela necessidade, mas veio, vai se encontrar com o Senhor, vai conhecer o Jesus que é amor. A gente fala, ah lá, caiu do cavalo, não falei que demorava, mas caía. Eu falei, não falei, quando eu falo pode escrever. Ainda fala assim, irmãos. Ainda bem, Senhor, que eu não sou que nem aquele lá. Já a oração do publicano, só completando uma coisa aqui, que o fariseu, ele apresentava para todo mundo uma fachada de santidade. Uma fachada de ser o certinho. Então, todo mundo que olhava para o fariseu falava, lá vai um doutor. E eles punham bastante franja, que era para ser mais assim, né? Que aparecia mais ainda. Um doutor da lei, um fariseu, um falso. Jesus se refere aos fariseus como sepulcros caiados. Oh, raça de víbora! Isso foi Jesus que falou, está lá, Mateus, está lá, não fui eu. Oh, raça ruim, raça fingida, raça de víbora, que coloca fardos e fardos no peso dos recém-convertidos, e eles mesmos não carregam nem com um dedo o peso que ele põe nos ombros dos outros. Jesus fala, raça de víbora. Olha que, nossa Senhora. Por outro lado, irmãos, os publicanos, eles eram considerados os pecadores, os piores dos piores. Inclusive, eles eram odiados, né? Porque eles eram, na sua grande maioria, cobradores de impostos. Quem que gosta de cobrador de imposto? Olha para quem está do seu lado e fala, você gosta de cobrador de imposto? Desde que o imposto seja justo, irmão, pode cobrar, sim ou não? Desde que seja justo e usado para a justiça, pode cobrar o imposto, né? Mas naquele tempo vocês já ouviram falar de um tal de Zaqueu? Já ouviram falar de um tal de Levi, que depois mudou o nome para Mateus? Tranqueira, cobrador de imposto, publicano. Jesus só olhou para Mateus, ele estava sentado no posto do imposto, na verdade é posto do imposto, no lugar, na mesinha dele, onde ele tinha que receber o imposto. Jesus passou, só olhou, foi assim, a menor pregação foi feita. Vem e segue-me. E foi. O cara largou tudo lá e seguiu Jesus. Era um publicano. Um pecador. E Jesus fala que o publicano, não exatamente na Mateus, mas tinha, até como tinha o fariseu, também tinha o publicano, estava lá dentro do templo rezando. Misericórdia. Misericórdia. Eu sou pecador, eu sou pecadora. Eu reconheço. Eu errei.
Eu não estou conseguindo passar esse limite, eu estou caindo, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de reza, eu estou precisando de oração, eu estou precisando de terço, confissão, eu estou precisando de confissão. Eu estou precisando conversar com o padre, eu estou caindo sempre no mesmo erro, no mesmo problema. Essa tentação, ela me pega, eu sou alvo fácil para essa tentação, Senhor. Tem misericórdia de mim, porque eu sou uma tranqueira. Não, eu não sou uma tranqueira, eu estou uma tranqueira, Senhor. Misericórdia de mim, Senhor. Você tem essa oração dentro do seu coração, irmão? Porque a do fariseu eu sei que todo mundo tem. A do publicano eu não sei se todo mundo tem. Deveria ter, mas não sei se tem. Porque não é todo mundo que assume seus erros. Normalmente a gente quer justificar as nossas faltas, as nossas falhas. Nós não queremos assumir nem para nós mesmos que nós erramos. A oração do publicano, Jesus diz que foi atendida. A oração do fariseu, Jesus diz que não levou nem em conta, porque é falsa. É oração da boca para fora. E Deus atende e escuta aquilo que está da boca para dentro. Nós vemos a cara, nós vemos o rosto, nós vemos a face, mas Deus vê o coração. Se no meu coração eu estou dizendo, estou pecando, não consigo sair disso, quero parar, mas não consigo, estou errando, misericórdia, Senhor. O Senhor vem e exerce a sua misericórdia. Olha para quem está do seu lado, vê se está dormindo. Tem alguém dormindo na sua casa aí, minha irmã? Se tivesse, só encosta a mão assim no ombro, bem de leve, bem de... Aqui não, aqui você chacoalha para acordar, mas lá na sua casa não vai acordar. Fala assim, ó, está precisando da misericórdia de Deus? Reza com honestidade. Reza com honestidade. Lá em Mateus, Jesus ensinou a gente a rezar assim: quando fores rezar, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que tudo vê. Tudo vê. E o teu Pai que está no céu vai receber a sua oração. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para rezar agora. Você vai escolher se você vai querer fazer a oração do fariseu, julgando todo mundo, ou você vai ver se você quer fazer a oração do publicano, que é aquele que se coloca na posição de miserável. O miserável é aquele que precisa de misericórdia. O fariseu, ele empina o nariz e reza. O publicano é aquele que levanta o queixo, olha para o alto e pede misericórdia. Você quer empinar o seu nariz ou você quer levantar o seu queixo? Faz assim, ó. Porque o nosso pecado e a consciência do nosso pecado faz com que nós façamos assim. Que tenhamos vergonha. E queiramos nos esconder. E queiramos sumir da presença das pessoas. Nós temos vergonha. Mas Deus vem falar para nós hoje. Chega de vergonha. É para ter vergonha, claro que é para ter vergonha, mas não é para ficar na vergonha. É para você levantar a cabeça. Levante a cabeça, porque a misericórdia de Deus vai atender a sua prece, se a sua prece for sincera. O que é uma prece sincera? É uma prece sincera.
sem cera, é uma prece sem maquiagem, é uma prece sem conserto, sem embelezamento, é uma prece verdadeira. É onde você se coloca na presença do Senhor e chora. É onde você fala: Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, eu não vim pedir cura agora, Senhor, porque a graça, o momento, nós tivemos um momento maravilhoso agora, mas eu vim agora pedir libertação, Senhor. Eu vim pedir libertação para mim, porque eu estou cativo dos meus pecados, eu estou preso nos meus vícios, eu estou preso nas minhas manias. E principalmente, meu irmão, minha irmã, o vício de julgar as pessoas. Nós temos. Nós não nos colocamos no lugar das pessoas, mas nós começamos a apontar os dedos para as pessoas. E Jesus vem agora, nesse momento de oração, para nos libertar, se você quiser. Se você não quiser, você pode só agradecer a Deus, porque você é o the best. Porque você não é pecador que nem o outro que não está aqui hoje. Porque você é melhor, porque você participa de grupo de oração, porque você coordena. Você é melhor porque você já tem tantos anos de igreja, né? Então você já está melhor que muita gente. Não, irmãos. Quanto mais a gente aprende de Deus, mais a gente enxerga o quanto precisa aprender. Não é assim? Quanto mais a gente conhece, mais a gente vê o quanto precisamos mudar. O pessoalzinho aí que quer ir para o céu, levanta o braço de novo, faça o favor. Que bom. Então, esse pessoalzinho, nós vamos rezar junto. Porque nós precisamos da misericórdia de Deus. O Espírito Santo, Ele quer fazer a obra na minha vida. Ele quer, Santa Cátia de Piracicaba, Ele quer. Mas eu tenho que colaborar com a santidade. E eu colaboro com o Espírito Santo na medida em que eu me abro e rezo com sinceridade. Eu admito as minhas falhas, eu não fico jogando a culpa na costa do outro. Ah, eu sou assim porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim, porque meu filho é assado, porque meu marido não sei o quê. Não. Eu sou assim, eu estou assim e eu preciso mudar porque assim não está bom. Amém? Vamos rezar? Não é para dormir. Eu convido para você fechar os seus olhos. E vamos nos colocar. Não durma porque a câmera tá rodando, tá passando todos vocês aí. Então não sorria. Nós estamos na presença do Senhor, irmãos. Vamos ser honestos diante dele. Vamos nos colocar na presença dele. E vamos fazer como o publicano, que é um pecador. A oração do publicano. Mantinha-se à distância, ele não tinha nem coragem de chegar perto. Ele mantinha-se à distância. Ele não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Difícil a oração dele, irmãos? Sim, muito difícil. Fácil de falar, mas difícil de admitir. Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Feche um pouquinho os seus olhos, abaixe um pouquinho a sua cabeça e vá falando. Senhor Jesus, amado Jesus, que tanto me ama, que vê tudo que eu faço, que vê as minhas necessidades, Senhor. Nesse momento de oração, Senhor, em intimidade contigo, eu quero pedir, Senhor,
Vem em meu auxílio, vem em meu socorro, Jesus. Vem me libertar dos meus vícios, Senhor. O vício de falar mais do que devo, Jesus. O vício de acusar os meus irmãos, Jesus. O vício de fofoca, Jesus. Me livra disso, Senhor. Eu, de minha parte, me comprometo a frear a minha boca, Jesus. Mas eu peço, vem em meu auxílio, Senhor. Vem em meu auxílio, vem em auxílio, Senhor, dos irmãos aqui que dependem de remédio, mas não porque o médico mandou. É vício, tomar remédio virou vício. E o remédio virou uma droga. Toma remédio para tudo, não precisa tomar, mas toma, é vício. Senhor, nós pedimos nessa tarde que o Senhor venha libertar, Senhor, principalmente do orgulho, Jesus, de se achar melhor do que o outro, Senhor. Nós pedimos essa tarde, Senhor, vem em nosso auxílio, Senhor, e você vai falando com a sua voz, bem baixinho, só para você e Jesus. Senhor, vem me libertar naquilo que eu sempre caio, Senhor. Eu sempre escorrego naquele pecado, Jesus. E eu me comprometo, Senhor, a ir ao confessionário e confessar mais uma vez esse pecado, até ficar curado. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é misericórdia, porque o Senhor tem misericórdia, porque o Senhor derrama a sua misericórdia aqui no nosso meio. Amém, Jesus.